Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio aqui do nosso podcast para trazer um tema muito importante, principalmente para todos aqueles que buscam uma nova saída, uma nova fórmula para ganhar dinheiro na época de pandemia, que é justamente com as lojas virtuais. Para quem quer expandir a sua atuação no comércio e não limitar o seu negócio no mundo físico, é importante entender mais do que nunca que a tributação da loja virtual, mais precisamente do e-commerce, como funciona, quais são os riscos, será que tem risco? Enfim, são todos esses assuntos que nós estaremos abordando aqui no nosso 29º episódio. Vem comigo! Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que interagiu conosco escolhendo este tema, tributação das lojas virtuais, para que nós possamos estar abordando aqui no nosso 29º episódio. Agora, para iniciarmos esse grande tema, em primeiro lugar, todo empresário e empreendedor precisa ficar atento às modalidades que o seu negócio se encaixa, pois varia em relação à tributação. Existem diversos tributos que incidem sobre uma empresa e principalmente sobre a empresa do comércio eletrônico. Alguns deles estão relacionados com o comércio varejista ou atacadista de bens, ou melhor dizendo, aqueles empreendimentos que exercem aquelas atividades de comercialização de produtos. Agora, gente, é importante que quando o empresário ou o empreendedor esteja exercendo aquela atividade, desempenhando aquela atividade, é preciso seguir alguns procedimentos como se fosse realmente uma loja física. Portanto, é necessário que o negócio seja registrado perante a Receita Federal para poder conseguir aquele CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. E assim, logo em seguida, registrar-se na Secretaria da Fazenda e na Junta Comercial do Estado em que aquela loja virtual vai estar sendo sediada, tá? E isso tudo é para quê, gente? É para conferir uma segurança, pois somente assim aquela loja virtual vai conseguir emitir nota fiscal. Importante, quando eu falo aqui nota fiscal, a emissão de nota fiscal é justamente porque quando a gente fala de uma loja virtual, nem sempre a loja virtual ela vai realizar as vendas para o mesmo município em que tem sede, o mesmo estado em que tem sede. Não. A loja virtual ela é ampla, o seu atendimento é vasto, muito embora as formas como ela vai ser gerida, ela tem são muitas as características em comum em relação a uma loja física, né? Mas o simples transporte, nenhuma mercadoria, por mais que ela seja enviada pelos correios, ela pode ir sem a nota fiscal. Então, portanto, é uma segurança de que aquele empresário, aquele empreendedor possa estar exercendo a sua atividade de forma lícita e podendo sim realizar as suas transações por meio da loja virtual. Importante também que eu destaco aqui é que após toda essa fase de formalização da loja virtual, é necessário que seja escolhido o regime tributário disponível. E hoje nós vamos apresentar as 4 opções e as 2 mais, que são as 2 opções mais usuais pelas lojas virtuais. Mas vamos aos regimes,
Temos o regime do lucro real, temos o regime do lucro presumido, temos o Simples Nacional e o MEI. Isso mesmo que você ouviu. Microempreendedor individual pode ter loja virtual? Sim. A maior parte, na verdade, das lojas virtuais, elas acabam que optando pelo Simples e pelo MEI, como eu falei para vocês. Temos as 4 opções, mas as duas mais e mais usuais são o Simples Nacional e o MEI. Existem também algumas outras situações que eu preciso estar destacando aqui para vocês, que estão relacionadas às necessidades de cada empresa, no tocante também à tributação do e-commerce. Ao optar por um regime tributário, é sempre preciso ter cautela, de forma que não se enquadre ilegalmente em um deles. Por quê? Porque a gente sabe que a forma de se enquadrar ilegalmente ou de forma equivocadamente em um regime, por exemplo, vai sim afetar a economia, a saúde financeira dessa empresa, tá bom? Agora, para trazer a vocês, algo muito importante. Para o MEI, é válido para os empreendedores que trabalham sozinhos, ou seja, tem no máximo mais um funcionário. E sobre esse funcionário, também, prestem atenção, vai ocorrer a espécie de transação tributária quando a gente toca no assunto de tributação. Então, sobre aquele funcionário, o MEI vai ser o responsável direto por estar realizando todos os recolhimentos relacionados àquela tributação oriunda daquela relação trabalhista. Então, logo, nós temos aqui a presença de algumas contribuições, como, por exemplo, a contribuição do FGTS, a contribuição do INSS, que o MEI vai ser o responsável. E não posso deixar de esquecer que ele mesmo precisa estar realizando as retenções e os recolhimentos dele próprio. O faturamento do MEI, ele não pode ultrapassar 81 mil por ano, tá? Ele tem sempre as menores tributações. O motivo pelo qual ele é o muito usual, é o mais escolhido quando se pensa em criar uma loja virtual. O segundo queridinho regime tributário escolhido para as lojas virtuais é o Simples Nacional. Ele é voltado para as empresas que faturam até 4,8 milhões por ano e também oferece valores de tributações bastante vantajosos. Além, é claro, gente, de estar unificando 8 espécies de tributos em uma única guia, o que já facilita muito a vida de todos em relação à desoneração de obrigações tributárias acessórias. Agora, indo por partes, nós temos o lucro presumido, que são para aquelas empresas que faturam até 78 milhões por ano. Esse regime, ele há a incidência do PIS e COFINS, tá? Que a gente vai relatar mais daqui a pouquinho. Tem também o lucro real, que é válido para os negócios que tiverem uma receita superior a 78 milhões, rendimentos no exterior ou trabalharam com atividades relacionadas a financiamento. Então, muito importante descobrir, na verdade, em qual enquadramento real você consegue se encaixar, para evitar uma tributação indevida, para evitar uma série de situações, tá? Agora, uma das perguntas que mais surgem na cabeça do empresário, do empreendedor que busca sempre inovações ao seu negócio e buscar abrir uma loja virtual em relação ao enquadramento das atividades de e-commerce para fins tributários. Basicamente, gente, o e-commerce ele pode englobar 2 atividades.
primeiro, a de comércio varejista, como eu já falei, ou a atacadista de bens. E esses bens ele pode ser através de venda de produtos e bens próprios. Tem também a questão da prestação de serviço, o que inclui as operações com marketplace. Para quem não sabe, marketplace é aquele serviço em que é prestado por vários vendedores que são ofertados e comercializados, e esses recebem um valor pela intermediação dos negócios realizados nesse ambiente. Nos anos 90, até os dias de hoje não é muito comum, mas ainda existe, era a prática relacionada às vendas de catálogo. Não sei se vocês lembram. Outra grande dúvida que sempre surge na cabeça do empreendedor quando busca conhecer mais sobre uma loja virtual é saber sobre a diferença, se existe uma diferença de tributação de um estabelecimento físico e das atividades do e-commerce. Gente, não há diferença em relação à carga tributária, tá? Entre uma venda realizada por um estabelecimento físico e uma venda virtual. A tributação vai incidir, a carga tributária muito provavelmente vai ser muito semelhante, tá? E eu trago aqui já uma visão que foi uma visão do STF, né, e propriamente dito do governo. Na visão do governo, não há uma diferença em relação à arrecadação do ICMS, que é gerado no e-commerce, no caso das vendas interestaduais, tá? Mas, todavia, a gente esclarece aqui que, nesse caso, a arrecadação do ICMS que é recolhido, ele é partilhado entre o estado de origem, né, que é aquele estabelecimento, é onde está o estabelecimento do vendedor, e o estado do destino da mercadoria, onde está aquele consumidor final. Atualmente, tá, gente, teve uma mudança na nossa Constituição, lá no ADCT, vocês podem conferir. A partir de 2019, esse partilhamento ficou 100% para o destino. Então, fica aqui já desde já a dica em relação à origem, em relação a destino, tá? Porque foi feita uma emenda à Constituição número 87, ela é de 17 de abril de 2015, então prestem bem atenção relacionados a essa emenda, porque não fica mais partilhado entre origem e destino, não, agora está 100%, a partir de 2019 ficou 100% para o destino, tá? Agora, gente, falando sobre e-commerce e pela opção do Simples Nacional. O comércio varejista e atacadista de bens, ele pode sim fazer a opção pelo Simples Nacional. Contudo, nós fazemos uma observação. É em relação à forma e o percentual de recolher. A média do faturamento dos últimos 12 anos, ela deve ser compreendida para efeito de cálculos, porque através dessa média, esse percentual ele pode variar entre 4 a 11,61%, conforme está descrito no anexo 1º da Lei Complementar 123 de 2016. Então, muita atenção em relação a essa questão de percentual, tá? A gente ressalta aqui que nos casos das atividades de e-commerce, em que há a figura do marketplace, ou seja, os prestadores de serviços que apenas disponibilizam um ambiente virtual para as vendas de terceiro, essa atividade de intermediação de negócios ela é vedada pela opção do Simples Nacional. Então, logo aqui, a gente faz essa observação que é trazida no artigo 17, inciso 11 da Lei Complementar 123 de 2006, tá? Isso estava vigendo até 31/12 de 2004. Logo assim, essas operações envolvendo marketplace, eles deviam estar optando pela tributação com base no lucro presumido ou lucro real. Então, muita atenção nessa hora, tá? Agora,
A partir de 1º de janeiro de 2015, quando, enfim, entrou em vigor a Lei Complementar 147 de 2014, essa restrição do marketplace poder estar realizando essa opção do Simples Nacional, ela deixou de existir. Então, apenas ficou a vedação em relação à função do faturamento, que seria no máximo de 3.600.000. Tá? Esse percentual, no caso dos serviços de intermediação de negócios, eles podiam variar entre 16,93% a 22,45%, conforme está descrito lá no anexo 6º da nova redação da Lei Complementar 123 de 2016. Agora eu trago aqui uma importante informação que está relacionada ao MEI. Tem muita gente que possui loja virtual e já se deparou com a necessidade de emissão de nota fiscal. Muito embora você sabia que você sendo MEI, sendo o responsável direto por uma loja virtual, você está dispensado de emissão da nota fiscal para o consumidor final, aquele que é pessoa física. Todavia, nós ressaltamos aqui que, ao mesmo tempo em que você está dispensado de emitir a nota fiscal para o consumidor pessoa física, você está obrigado a emitir a nota fiscal toda vez que o seu destinatário da mercadoria ou do seu serviço, ele for uma pessoa jurídica. Agora, isso aqui tem uma exceção, que são nos casos daquele destinatário emitir nota fiscal de entrada. Então, muita atenção neste ponto. Agora, independente da dispensa de emissão de nota fiscal, o MEI ele sempre deve adquirir produtos e serviços com documento fiscal. Agora, como eu falei para vocês, tem também a questão da dispensa de escrituração dos livros fiscais e contábeis. Lembra que eu falei que o MEI ele possui uma tributação menor, e logo quando ele possui uma tributação menor, já raciocinem comigo aí que isso também está ligado diretamente à questão das obrigações tributárias acessórias. Por quê? Porque o MEI ele não precisa necessariamente ter uma escrituração dos livros fiscais e contábeis e ainda ter que emitir aquela declaração chamada Declaração Eletrônica de Serviços e da emissão de nota fiscal eletrônica. Então, ele está dispensado dessas obrigações tributárias acessórias. Contudo, fica aqui a dica, desde logo, que essa faculdade do MEI emitir ou não nota fiscal, tá? Ele não está ligado diretamente a uma dispensa quando o MEI realiza, através de sua loja virtual, as vendas relacionadas a outros estados, a outros municípios diferentes da sua sede. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nenhuma mercadoria sai de um município para outro, de um estado para outro, ainda que pelo correio, sem a sua respectiva nota fiscal. Então, nesses casos, o MEI ele pode emitir uma nota fiscal eletrônica avulso, ainda que seja desobrigado, tá? É uma das formas para que o MEI possa expandir os seus negócios, realizando vendas para outros estados, outros municípios, e tudo dentro da legalidade. Importante aqui destacar também em relação a essas compras de produtos utilizados por pessoas físicas, que são normalmente adquiridos sem a nota fiscal. Muita gente tem dúvida de como funciona o procedimento correto quanto à comprovação da entrada de mercadoria. Então, aqui eu vos falo que na compra de produtos sem nota fiscal e para comprovação de aquisição desses, o MEI ele deve emitir uma nota fiscal de entrada em seu próprio talão, aquele bloco, chamado talão bloco, tá? A gente ressalta aqui que essa nota fiscal, ela é de forma eletrônica, tá?
Nessa nota fiscal, ele vai preencher a opção de entrada de mercadoria com seu próprio dado, tá? No campo do destinatário. E quando ele for discriminar todas as mercadorias adquiridas sem a comprovação ou solicitar a emissão de uma nota avulsa, tá? Ele precisa descrever tudo de forma correta. Agora, muito importante aqui, e eu já mencionei aqui para vocês, está em relação à distorção tributária que o e-commerce vem, assim, sofrendo. É muito em relação ao ICMS-ST e o ICMS, o que seria devido, o que não seria devido, tá? A principal distorção está na adoção do mecanismo da substituição tributária pelos governos estaduais. Então, muita atenção nessa hora, porque a Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 13º, parágrafo 1º, inciso 13º, inciso 13, a linha A, ele prevê, gente, que existem as operações submetidas ao recolhimento do ICMS por substituição tributária. Todavia, essas operações, elas, quando efetuadas por um contribuinte que é optante do Simples Nacional, elas estão sujeitas à legislação aplicável relacionada às demais pessoas jurídicas. Logo, o optante do Simples Nacional, quando ele for pagar o ICMS devido na substituição tributária, da mesma forma de uma grande empresa, ou seja, vai existir aqui uma série de obrigações tributárias que esse empresário, esse empreendedor que está que ele é optante do Simples Nacional, ele vai ter que adquirir, tá? No caso que eu estou falando aqui para vocês, o optante do Simples, a loja virtual, ela deverá recolher o ICMS-ST pela cadeia, além do próprio ICMS devido pela venda da mercadoria. Então, nos casos em que se adquire as mercadorias com substituição tributária, o custo do ICMS-ST já vem embutido nessas mercadorias, tá? E não é só isso que o empresário, o empreendedor, né, proprietário de loja virtual precisa ficar atento. Tem também a questão de quando o varejista adquire as mercadorias que estão sujeitas à substituição tributária no estado em que o seu estabelecimento for localizado, de remetente de estado a não signatário de acordo com esse estado, a nota fiscal ela vai vir sem o destaque do ICMS próprio do remetente, quando for do Simples Nacional. Então, logo, dessa forma, gente, não terá uma retenção de ICMS nas operações subsequentes a favor daquele estado. Então, muita atenção em relação a esse ponto. Aqui a gente ressalta também que o Estado vai exigir que o comerciante ali domiciliado, ele na figura do adquirente, ele recolha antecipadamente o ICMS das operações subsequentes, por ocasião da entrada da mercadoria no seu território. Agora é bom prestar atenção que no entendimento da administração tributária do estado do adquirente, quando a mercadoria ingressar no seu território, ela já deverá estar efetuada o devido recolhimento de forma antecipada. E esse recolhimento é referente ao ICMS das operações subsequentes. Logo, a gente alerta aqui que há o recolhimento do imposto de mercadoria que ainda não foi vendido. Então, muita atenção, já que a gente está falando de ICMS, substituição tributária, tá? Teve também que eu preciso falar aqui para vocês em relação à alteração que foi trazida na Lei Complementar 147 de 2014. Ela aliviou a carga tributária de quem é optante do Simples Nacional, que está sujeito ao ICMS substituição tributária. Agora, pela nova sistemática que entrou em vigor em janeiro de 2016, apenas os produtos, apenas alguns produtos estão na sistemática da substituição tributária, como, por exemplo, combustíveis,
lubrificantes, energia elétrica, cigarros, produtos derivados do fumo, bebidas, óleos, azeites, vegetais comestíveis, farinha de trigo, mistura de farinha de trigo, massa alimentícia, açúcares, produtos lácteos, carnes e suas preparações, as preparações à base de cereal, chocolates, produtos de padaria, enfim, existem uma série de produtos, tá, que estão relacionados a essa substituição tributária, tá? Então, já fica aqui a dica de leitura para a Lei Complementar 147 de 2014. Agora, muita dúvida surge em relação ao MEI estar obrigado a recolher o ICMS substituição tributária. Então, importante aqui, a gente destaca que a vigência da opção pelo CIMEI, ele não se aplica ao MEI as atribuições da qualidade de substituto tributário. Então, logo, se porventura o MEI adquirir mercadorias sujeitas à substituição tributária, nada impede que ele seja substituído. Ou seja, o vendedor ele vai recolher o ICMS referente a toda a cadeia e deverá repassar o custo do imposto recolhido no valor do bem comercializado ao MEI. Então, muita atenção nesse aspecto que vos falo, tá? Agora, muita atenção também está ligado à questão do recolhimento do ICMS nas vendas via internet, tá? No caso das vendas telepresenciais ou pela internet, com a promulgação da Emenda Constitucional 87 de 2015, o ICMS ele deve ser recolhido tanto para o estado de origem quanto para o estado de destino da mercadoria. Tem também, que a gente chama, que é o diferencial de alíquota. Contudo, a gente faz aqui a observação de que a partir do ano de 2019, esse percentual ficou restrito ao estado de destino. Então, vamos só para que vocês possam ter a título de exemplo, a venda do produto que foi gerado no estado de São Paulo para o estado da Bahia, destinado a não contribuinte do imposto, o vendedor ele deve utilizar a alíquota interestadual de 12% para o cálculo do imposto devido. Já em relação ao diferencial de alíquota, considerando sempre que a alíquota interna do estado de destino é 17%, aquele percentual de diferença de alíquota ele vai ser de 5%. Logo, a gente vai fazer aqui uma subtração, 17 menos 12, 5, tá? Então, a alíquota interestadual, em regra, gente, é sempre 12%, tá? Agora, já que nós falamos de todas as regras ligadas à tributação, vamos falar sobre todos os tributos que realmente incidem sobre uma loja virtual. Vamos a eles. O ICMS, eu já falei aqui para vocês, já mencionei aqui para vocês. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ele tributa a movimentação de mercadorias, importação de produtos e prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual e de comunicação. Ele incide sobre cada compra ou venda feita por e-commerce, tá? Antes, esse imposto era recolhido apenas no estado de origem. Agora, como eu falei para vocês, ele, a partir de 2019, esse compartilhamento ele é progressivo. Então, até 2019, a gente já viu aqui, já falei para vocês, ele é destinado apenas para o estado de destino. Então, as suas alíquotas, elas variam de 7% a 12%,
tá? Em relação ao valor do produto, e ele varia conforme o estado de origem e de destino da negociação, tá? Tem também a questão do ICMS-ST. Essa sigla se refere à substituição tributária do ICMS. Na verdade, gente, é uma delegação de responsabilidade pelo recolhimento do imposto, sabe? O que simplifica a apuração dos resultados. Esse modelo, ele funciona como uma espécie de antecipação do recolhimento por parte dos estados. Assim, vou falar aqui para vocês como é que ele funciona. Ele é dividido em 3 categorias, tá? A primeira delas é a substituição para frente. É a forma mais comum de cobrança desse imposto. Ela é realizada de forma antecipada, ou seja, apenas a primeira empresa que é envolvida na cadeia de comercialização da mercadoria, ela é tributada, tá? Agora, tem também a substituição para trás. Ele é menos popular, tá? Essa categoria é menos popular, ela está direcionada para o último empreendimento da cadeia, ou seja, aquele que vende para o consumidor final. Essa delegação é comum em vendas de atacadista para o varejista. Então, muita atenção. E por último, nós temos a categoria chamada substituição simples. Essa modalidade, gente, qualquer outro empreendimento que participe da cadeia de negociação, ele pode avocar a responsabilidade de tributação. Então, aqui, falei para vocês do ICMS, falei para vocês do ICMS-ST, agora nós temos o ISS. O ISS é um imposto sobre serviço e ele é recolhido apenas se a loja virtual for prestadora de serviço. Exemplo. Tem muitas situações que estão surgindo agora, principalmente nas redes sociais, Instagram, Facebook, sobre profissionais liberais que estão realizando cursos de mentoria. Por exemplo, eles nada mais são do que estão abrindo loja virtual para uma prestação de serviço. Logo, eles estão sendo os contribuintes diretos do ISS, tá? Agora, eu relato aqui para vocês que a diferença desse imposto para os outros é que ele é retido pelo município onde o serviço é feito. Então, muita atenção nessa situação. Dessa forma, se a sede é em uma cidade, mas o serviço ocorre em outra, a alíquota cobrada ela será conforme a do município que está contratando aquele serviço. Então, atenção aí, tá? Agora tem algo muito importante e eu trago aqui, que é em relação aos optantes do Simples e ao MEI. Tem um documento chamado Documento de Arrecadação Simplificada. Esse documento ele orienta o recolhimento unificado e agrupa os tributos federais, estaduais e municipais, concernentes àquelas atividades de sua empresa em apenas uma alíquota. Lembra o que eu falei? O Simples Nacional, ele é uma dos regimes que faz confere essa modalidade ao contribuinte. Né? Por quê? Porque ele vai estar ali apurando 8 espécies de tributos em uma única guia, tá? Ele é diferenciado em relação às empresas, tanto do Simples como MEI. Tem também a questão da microempresa e da empresa de pequeno porte. A alíquota cobrada ali ela é diferenciada de acordo com as espécies de negócio. Por exemplo, comércio, existe uma alíquota, para a indústria uma outra alíquota e para o serviço uma outra alíquota. Tem também uma questão que eu preciso mencionar aqui para vocês, que está relacionada à questão do valor da taxa. Ela altera, né? O valor da taxa, ela vai alterar conforme a receita bruta do empreendimento que decorrer nos últimos 12 meses. Logo, a gente está tratando aí de um faturamento de 12 meses. Então, já fica aqui a nossa dica em relação aos tributos que incidem na loja virtual e a forma de apuração através da chamada DAS. Agora, algo que eu não falei e que eu preciso mencionar é que tem a questão também
do imposto de renda à pessoa jurídica. Ele é calculado de acordo com a receita da empresa. As alíquotas de tarifação, quando a gente fala isso, elas podem variar segundo o regime de tributação, tá? Tem também o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados. Ele incide sobre o tipo de produto que passa pelas transformações na indústria, e a alíquota também pode variar conforme a essencialidade daquele produto. Agora, não podemos deixar de lado as contribuições. Tem a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ela é voltada à Seguridade Social e é calculada com base no regime escolhido para a tributação do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, tá? A COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a taxa previdenciária dela, a alíquota previdenciária, ela é calculada com base na receita empresarial. Logo, 3% para os optantes do Simples e 7,6% para os demais regimes, como, por exemplo, lucro presumido, o lucro real, tá? Tem a contribuição, o PIS. Ele é destinado à Seguridade Social também, e o seu recolhimento, a alíquota, ela varia entre 0,65% para as micro e pequenas empresas e 1,65% para as demais modalidades de empresas. Então, já fica aqui a dica relacionada às questões de COFINS e PIS. Tem também a chamada CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária. Ela deve ser paga pelo empregador ao INSS. Então, no Simples, ela já está incluída e calculada no pacote dos tributos, dependendo da área da atuação também, tá? Em outros regimes, a alíquota pode ser estimada de acordo com a folha de pagamento. Então, atenção aí, tá? Agora, muito importante, principalmente está ligado à inadimplência das lojas virtuais, tá? Não fazer o pagamento dos tributos relacionados ao seu negócio pode resultar, sim, graves consequências, como a cobrança por parte da Receita Federal, autuações e até mesmo o ajuizamento de dívida ativa. Agora, recentemente foi aprovado no Senado a lei que autoriza as empresas do Simples Nacional a realizarem a transação tributária, que nada mais é do que uma autocomposição para que as empresas possam estar ali, quitando suas dívidas, parcelando suas dívidas com o fisco, tá? Agora, para as demais empresas que não são optantes do Simples Nacional, elas já podem fazer a adesão. Lembrando que existe a adesão excepcional, que o prazo é até 29 de dezembro de 2020, tá? E para as demais transações, o prazo é 31 de julho de 2020, tá bom? Agora, com isso, eu espero ter sanado todas as dúvidas relacionadas à tributação das lojas virtuais, desmistificado alguns itens que causam muita dúvida na cabeça de vários empresários e empreendedores. E aqui eu me despeço de mais um episódio, agradecendo pela sua excelente companhia e já desejando te encontrar aqui no nosso 30º episódio, que virá na próxima semana. Então, é isso. Tchau!